Vamos prestar atenção porque a facilidade disso acontecer é grande. Então nós temos que buscar esse processo. O processo da mudança. Tá? E que hora que é bom mudar? Enquanto o barro está mole, Enquanto o ferro está quente. Para transformar, para mudar. Quanto mais a gente espera, mais vai enferrujando. Olha que interessante. Qual que é o objetivo da encarnação? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar à perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É uma expiação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Também tem outro objetivo. Dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, passarmos por esses processos de mágoa faz parte de mágoa e de perdão, lógico, e de amadurecer com isso, faz parte do processo reencarnatório. Todos nós estamos sujeitos a isso. Para realizá-la é que em cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Tá. Pessoal, então, para que nós consigamos atravessar esses processos, amadurecer esses processos, eu trouxe um conceito. Existem diversos conceitos, diversas ideias. Eu trouxe um conceito para nós discutirmos aqui, que é a chamada resiliência. No final da explicação dela, eu vou dar outro nome que eu gosto, que é muito bom para nós espíritas. Mas vamos lá. O que é resiliência? Resiliência ou resiliência, é um conceito que vem da física, tá? E se refere a uma propriedade de que são dotados alguns materiais de acumular energia quando exigidos ou submetidos a estresse, sem ocorrer ruptura. Olha que bonitinho, Acumula energia, tá? Quando exigido ou submetido a estresse, mas não rompe. Após a tensão cessar, poderá ou não haver uma deformação residual. Quando nós somos submetidos a estresse, tem uma deformaçãozinha residual, causada pela característica própria do material, como um elástico ou uma vara de salto em altura, que verga-se até certo limite sem se quebrar. Depois retorna à forma original, dissipando a energia acumulada e lançando o atleta para o alto. Tá? Então esse é um conceito físico, técnico. Aqui, lá na psicologia, fala o seguinte, que é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos, resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, sem entrar em surto psicológico. Ou seja, olha lá atrás, sem romper. Sem romper. A Associação Americana de Psicologia define a resiliência como um processo e resultado de se adaptar com sucesso a experiências de vida difíceis ou desafiadoras, especialmente através da flexibilidade mental, emocional e comportamental, e ajustando a demandas externas e internas. Olha que legal. A resiliência é uma competência
que nós temos que adquirir, né? Que fortalece e permite enfrentar e até aprender com as adversidades e desafios. Vamos lá. Exemplos de resiliência na história. Essa menina paquistanesa que levou um tiro. Essa menina paquistanesa que levou um tiro na escola, né? E está lutando pela paz, né? Lutando pelos direitos humanos, ou seja, ela está tentando se fortalecer, né? Com as adversidades e desafios. Muito bom. Nelson Mandela. Quantos anos preso, né? E lutou pelos direitos humanos daquele país. Lutou contra o apartheid. Chico Xavier. Dalai Lama, Chico Xavier. Vamos falar um pouquinho do Chico? Só um pouquinho? Se nós tivermos um pouquinho de moral para falar dele. Pessoal, o Chico era uma pessoa humilde, frágil. Não. Fisicamente. Então, esse conceito de resiliência, eu acho interessante nós lembrarmos do Chico, que o Chico passou por diversos problemas, diversas adversidades. O que ele fazia? E assim, é interessante que ele relatou tudo isso, né? Ele ia lá, chorava, tinha autopiedade, o Emmanuel ia lá e ó... né? E ele se levantava. Ou seja, a maneira como o Chico se comportou é a maneira como nós, volta e meia, nos comportamos, só que numa escala muito mais inferior. Então o Chico também acumulou mágoa, mas ele soube tirar. Né? Ele teve autopiedade. Ah, coitadinho, eu estou magoado porque, poxa vida, a pessoa fez isso, eu mereço estar magoado. Porque nós nos enchemos de argumentos, né? Não é assim, nós nos enchemos de argumento. Então, o conceito, o exemplo de resiliência que eu gosto para nós, né, é o Chico, que apanhou muito, que teve muita dificuldade, muito aperto, mas superou, resolveu, administrou, passou por cada um deles. Então, eu gosto de falar que o Chico não era frágilzinho coisa nenhuma. Porque o que o Chico aguentou, a maioria de nós não ia aguentar. Né? Eu costumo dizer que o Chico era um baita de um casca grossa. Não um casca grossa de grosseria, mas um casca grossa de aguentar as adversidades. E é essa postura que às vezes nós pedimos, né, para os irmãos espíritas. Engrossa um pouquinho o seu couro. Né? Para de ser sensível, de se magoar, a pessoa não deu bom dia para você. Ah, não vou mais naquela casa espírita, naquele trabalho, porque o Paulo não me deu bom dia. Né? Então, nós temos, isso é nós, né? Próprio da gente, é próprio do nosso ego. Nós temos a necessidade de sermos bem tratados demais. Né? De sermos colocados no tapete vermelho demais. Gente, nós estamos aqui para encarar a luta. Se eu acredito na luta, vamos expor ideias, vamos divergir, vamos conversar, mas vamos continuar. E não se magoar, não vou mais brincar de ser espírita, não vou mais brincar de ir na casa, né? Porque eu estou magoado. Não.
né? Engrossa o couro, aguenta as lambadas, que lá na frente tem mais. Né? Ali na frente tem mais. Então a resiliência é uma competência, porque pode ser aprimorada, reúne consciência, atitude e habilidade ativadas nos processos de enfrentamento de situações em todos os campos da vida. Tá? Pode-se considerar que a resiliência é uma combinação de fatores que propiciam ao ser humano as condições para enfrentar e superar problemas e adversidades. Tá? Vamos lá. Se revidas, és igual. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota. Perdoa sim. Olha aí, né? Aí já está dando uma dica. Perdoa sim. E intercede ao Senhor por aquele que te ofende, olvidando todo o mal que ele olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito. O que supões que ele te fez? E se conseguires, ama-o, assim mesmo como ele é. Tá? Então olha lá, o primeiro passo está dizendo, se eu revido o mal, eu sou igual a ele. Se eu perdoo, eu estou melhor. Se eu perdoo e amo, nossa, estou caminhando muito bem, né? Mas tentar amar assim como ele é realmente divino. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até... 70 vezes. O que é isso, pessoal? Sempre. Sempre. Tá. De quem é esse texto aqui, vocês sabem? Chico, mas... Emmanuel. Tá. Evangelho. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e perdão das ofensas. Então tá. Para nós concluirmos a nossa conversa, né? Nossos primeiros slides lá. Perdoa-se o quê? Perdoa-se quem? Aí eu pergunto, perdoa-se? Sim ou não? Sim. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que não é simplesmente perdoar. Não é perdoar. É eu me transformar. Não importa a ofensa que eu recebi. Importa a transformação, a maneira como eu processei, a maneira como eu vou prestar atenção, né, orar e vigiar, a maneira como eu vou engrossar o meu couro para que aquele evento não me ataque com tanta fragilidade. Então não se perdoa necessariamente, né? Desenvolve-se, né, o processo de transformação, tá? Desenvolve-se um processo de nos tornarmos menos vulnerável. Não estou dizendo de ser ogro, de não ter afabilidade, de não ter o olhar, o carinho, não. Mas ter a habilidade de tornar-se menos vulnerável. Perdoar não é esquecer. Perdoar é processar a situação. Não é esquecer. É processar a situação. É administrar a situação.
Lógico, né? Se nós conseguirmos, se nós estivermos naquele estado angelical de realmente esquecer, amar, ótimo. Mas para estarmos naquele estado, eu preciso não estar vulnerável. Né? Eu preciso não estar vulnerável. Eu preciso não estar identificado com o quê? Com aquela série de eus e meus que nós costumamos ter. E olha, um eu meu muito forte que nós não nos atentamos é o meu conceito de verdade. Minha verdade. E aí, se você feriu a minha verdade, nós vamos entrar em conflito. Né? Então, o processo de perdoar é entender que a minha verdade não é tão verdadeira assim, ou a minha verdade não precisa ser imposta a todo momento, de fazer sofrer. Né? De me fazer sofrer, porque a sua verdade é diferente da minha. Neste momento. Olha que interessante que o Dalai Lama falou. O ego é uma bota que desgastamos no espinhoso caminho da espiritualidade. Né? Ou seja, engrossar o couro, nos tornar menos frágil, né, aos processos externos, é necessariamente pegar esse ego e domar esse ego. Rebaixar esse ego. Esse ego que nós construímos nos últimos 10 mil anos para sobrevivermos. Né? E aí, no conceito espírita é muito interessante, porque nós construímos um ego no sentido cerebral, no sentido filogenético, e construímos um ego no sentido espiritual. Né? As marcas, as verdades, os eventos foram sendo marcados no nosso espírito. E agora nós estamos numa era em que nós temos que falar o seguinte: ô Pedro, menos. Você não é tão importante assim. Né? Não precisa se magoar por causa disso. Não precisa se milindrar. Ou seja, rebaixar esse ego. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, pela participação.